Palmeiras recebendo 56 milhões de reais, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras que viu cair em sua conta a bolada de 56 milhões e 700 mil reais. Você já se imaginou abrindo seu internet banking e sendo notificado dessa entrada de quase 57 milhões de reais? Pois bem, foi o que aconteceu com Leila Pereira e companhia. Essa é a primeira das 3 parcelas programadas para a venda de Richard Rios. O Benfica tinha até 15 de setembro para fazer o primeiro pagamento de 9 milhões de euros. Houve um problema na transferência e o Benfica pediu até 25 de setembro. Com algum tempo de antecedência, essa transferência foi concretizada. Restam agora mais 2 parcelas de 18 milhões de euros ou 113 milhões de reais. O atleta foi vendido por 27 milhões de euros ou 170 milhões de reais, com a lembrança de que o Palmeiras vive situação extremamente vantajosa do ponto de vista financeiro. Nos 7 primeiros meses desse ano, arrecadação de 1 bilhão e 100 milhões de reais, com um superávit superior a 360 milhões de reais nos 7 primeiros meses do ano. Boa noite, Nicola. Meu like 29. O único time que pode bater de frente com o Palmeiras na Libertadores é o Palmeiras, porque a LDU se passar, o Palmeiras já se classificou para a final. O histórico do São Paulo contra o Palmeiras é muito bom, né? Essa é uma realidade. O Palmeiras tem muita dificuldade contra o São Paulo, especialmente em Libertadores da América. Acho sim que o Palmeiras é bem favorito contra a LDU. A julgar por tudo que o São Paulo fez no Equador, era para o São Paulo ter saído com uma vitória. Se eu sou torcedor do Palmeiras, eu torço pela classificação da LDU na quinta-feira, tá? Eu acho que o Palmeiras passa pelo River Plate, é muito mais time do que o River, tá? Uma diferença bem grande entre as duas equipes. O primeiro tempo lá na Argentina mostrou isso. E eu acho até que o Palmeiras desperdiçou a chance de voltar com a classificação mais encaminhada. O River melhorou no segundo tempo, criou oportunidades, enfim. O que eu posso dizer mais? O empate classifica o Palmeiras. Não imagino que o River Plate vai jogar com tudo pro ataque. Não imagino que seja essa a solução, não. Acho que os caras vão tentar jogar por uma bola, tá bom? Nicola fala o que falta para o Abel Ferreira assinar com o Palmeiras. Então falta o Abel. Tem até uma novidade importante. O empresário dele, o Hugo Cajuda, tem previsto o seu desembarque nessa terça-feira em São Paulo. Ele vem para resolver uma série de questões e para assistir ao jogo do Palmeiras contra o River Plate, tá? Além desse jogo, tem uma reunião marcada com o Anderson Barros e pode contar também com a presença da Leila nesse encontro. É a reunião que o Palmeiras espera ser determinante para a renovação, para a extensão do vínculo do Abel. Dá para cravar que a renovação vai acontecer? Não, não dá. O Palmeiras já esteve mais otimista e aconteceram 2 fatos que geraram alguma preocupação. O primeiro deles, a filha do Abel se mudou. Ela morava no Brasil, a filha mais velha, né? Só para vocês entenderem, o Abel mora com a esposa e com 2 filhas. E a filha mais velha passou em 2 universidades. Uma universidade na Inglaterra, outra em Braga, Portugal. E a opção dela foi por ir para Portugal. Inclusive o Abel aproveitou a data FIFA, a última, para ir até Portugal, para acompanhar a matrícula da filha, aquela coisa toda. Pois bem, essa mudança da filha pode acabar determinando também a saída da esposa e da filha mais nova, porque a esposa do Abel pretende estar perto da filha que vai estar fazendo faculdade. Então, hoje o Palmeiras não tem a convicção de que a família do Abel vai estar presente nos próximos meses. Outro ponto que pegou bastante, o Abel ficou muito incomodado com o fato de ter sido xingado por torcedores do Palmeiras naquele dia no Allianz Parque na eliminação para o Corinthians. Não foi o estádio inteiro, é bem verdade, mas aquilo pesou, aquilo pegou. E hoje o Abel ainda pesa prós e contras. Ele disse que renovará o contrato se a Leila Pereira permitir a ele sair em caso de uma temporada sem títulos. A Leila, até para tentar facilitar o negócio, está sugerindo uma redução no tempo de contrato. Em vez de um vínculo até 2027, dezembro de 27, ela está sugerindo uma renovação até dezembro de 26. E eu acho que no final das contas vai acabar saindo a renovação, mas hoje eu não consigo cravar, tá bom? Boa noite, Nicola. Você não acha que é muito volátil? Com o Palmeiras sempre leva do céu ao inferno em apenas 2 partidas, tudo vira bomba. É uma característica do torcedor, né? O torcedor do Palmeiras
é muito inflamado, né? Acho que tem a ver com a questão de ser italiano, enfim. Mas os dois últimos jogos foram muito bons, mais do que isso, né? Para ser o jogo contra o Internacional tinha sido muito bom, o jogo contra o River foi bom, contra o Fortaleza foi bom, enfim. O Lúcio Brito está dizendo que é verdade que o Palmeiras não tem Mundial. Agora de falar sobre o Palmeiras com previsão de Allianz Parque absolutamente lotado na quarta-feira contra o River Plate. Na manhã dessa segunda já eram 28 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Também nessa segunda iniciou-se a venda para torcedores comuns. Como o torcedor sócio-avante não esgotou os ingressos, aquele que não é sócio-torcedor vai ter a oportunidade de comprar sua entrada. Importante lembrar que os ingressos que restaram todos de setores mais caros. Os ingressos de R$100, os mais baratos, já foram esgotados. Os preços variam até R$420, expectativa de uma arrecadação superior a R$4 milhões para o confronto entre Palmeiras e River Plate, que venceu o River na ida por 2-1 na Argentina, joga por qualquer empate ou por vitória para chegar às semifinais, e aí ele aguarda pelo vencedor do confronto entre São Paulo e LDU. Só para completar, quero contar também que a passagem para a semifinal da Libertadores assegura um prêmio de $2.300.000, que hoje equivalem a R$12.300.000. Isso sem falar na arrecadação de mais um jogo dentro de casa na semifinal, em que o Palmeiras estima ser capaz de faturar pelo menos R$3,5 milhões livres de impostos. Bora falar agora sobre o Palmeiras com novidade importante. Hugo Cajuda, empresário de Abel Ferreira, é aguardado nessa quarta-feira em São Paulo. Ele vem para assistir a Palmeiras e River Plate, mas também para se reunir com Anderson Barros e Leila Pereira para tentar avançar na renovação de contrato. O Palmeiras tenta há semanas, para não dizer meses, a extensão do vínculo atual que se encerra em 31 de dezembro. E essa é, hoje, a maior preocupação da Leila Pereira, a presidente alviverde, quer estender o vínculo do técnico português pelo menos até dezembro de 27. Mas, ao perceber que o Abel está meio reticente por conta de xingamentos da torcida e também pela mudança da sua filha mais velha que foi morar em Portugal, a Leila já cogita ficar com o técnico por apenas um ano até dezembro de 26. Essa reunião com o Hugo Cajuda, que acontecerá de forma presencial ainda nessa semana, pode definir sobre a permanência ou não de Abel Ferreira. O treinador já deixou bem claro que não vai estender demais essa decisão para não prejudicar o Palmeiras. Se ele não for ficar, o Verdão vai precisar encontrar um outro técnico e certamente não será uma busca fácil. Você, na condição de dirigente do Palmeiras, faria que tipo de investimento para convencer o Abel a ficar? A oferta alviverde pro treinador é de um reajuste de 25% em seus vencimentos, com a lembrança de que hoje Abel Ferreira já tem direito a R$3 milhões por mês. É o técnico em atividade na América do Sul com o maior salário, abaixo apenas do Carlo Ancelotti, comandante da seleção brasileira. Nenhum treinador de clube ganha tão bem quanto Abel em toda a América do Sul. Hora de falar sobre o Palmeiras, favorito ao título do Campeonato Brasileiro, e não sou eu quem estou falando, e sim a Universidade Federal de Minas Gerais. O Departamento de Matemática dessa universidade faz cálculos e probabilidades de título, e depois da rodada do final de semana, com vitórias de Palmeiras e Cruzeiro, e do empate do Flamengo contra o Vasco, houve uma mudança nas chances de título. Hoje o Palmeiras aparece como aquele com mais chances de conquista do Brasileirão. O Verdão, segundo o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, tem 40,3% de chances, contra 32,6% do Flamengo e 23,8% do Cruzeiro. O Mirassol tem 2,5%, enquanto Bahia, Botafogo e São Paulo aparecem com chances irrisórias. Mas, Nicola, o Palmeiras não é nem o líder. Sim, o Palmeiras é o terceiro colocado. Classificação do Brasileiro tem o Flamengo com 51 pontos em 23 partidas, o Cruzeiro em segundo com 50 pontos em 24 jogos, o Palmeiras é terceiro, 49 pontos em 22 partidas. O fato de ter um jogo a menos do que o Flamengo e 2 jogos a menos do que o Cruzeiro pesa para que o Palmeiras seja favorito, mas a Universidade Federal de Minas Gerais também leva em consideração os adversários. Fiz a lista dos jogos que o Palmeiras ainda tem por disputar para você imaginar ou contextualizar se esse favoritismo atrelado ao Palmeiras é justo ou não. Palmeiras enfrenta o Bahia fora de casa, Vasco em casa, São Paulo fora, Juventude em casa, Red Bull Bragantino em casa, Flamengo fora, Cruzeiro em casa, Juventude fora, Santos em casa, Mirassol fora, Galo fora, Fluminense em casa, Grêmio fora, Vitória em casa, Ceará fora. A verdade é que ainda tem muito jogo para ser disputado e o Brasileirão vive uma das edições mais equilibradas com 3 times com reais chances de título.
quem para você é favorito, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Família, então é isso. Ficamos com aquele giro de notícias especiais e atualizados para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Deixa aqui aquele like maroto e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Lembrando que hoje tem Palmeiras e River Plate no Allianz Parque, né? E para mim, cara, eu acho que o Verdão ganha esse jogo 3-0. Deixa aí no comentário seu palpite. Não esquece de deixar like também. Valeu, comenta aí seu palpite. Para mim, 3-0 tranquilo, vence o Verdão. Valeu, um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui.